Pessoal, nós agora, a partir desse encontro, vamos corrigir as provas do BNDES, que já ocorreram, tá? Até 2010. Não está, logicamente, aqui a prova de 2010, então as anteriores a 2010. E o primeiro assunto que eu vou tratar é sobre os números índices, tá? Então eu vou fazer um pequeno resumo teórico, porque o edital prevê números índices na parte de estatística. Só que diz o edital do BNDES 2010 que são noções de estatística. E números índices podem ser simples e podem ser complexos. Então eu vou trabalhar com base em assuntos que já caíram em provas anteriores. Então os números índices, nós temos muitos. Nós podemos ter o IPC, enfim, o dólar. Eu posso ter vários índices para corrigir o preço, salário mínimo, e todos os IGPM, enfim, tudo que tiver aí, o CUB, enfim, índices para corrigir preços. Na sua ideia básica é o seguinte: vamos considerar, por exemplo, que no ano de 2001 um certo produto custava, vamos colocar 5, vou colocar bem simples, e que em 2002 ele passou para custar 8. Claro, aí tudo é importante saber se essa informação é no início de 2001, no final de 2001, isso aí é muito importante. De qualquer maneira, se eles estão dando a informação de 2001 para 2002, o importante é eu saber que a correção se dará de forma uniforme em todos os segmentos. Ou seja, se eu estou considerando, sei lá, 1º de janeiro de 2001, aqui vai ser 1º de janeiro de 2002. Tem que ter uma certa coerência. Isso aqui é 31 de dezembro de 2001, aqui vai ter que ser 31 de dezembro de 2002, para poder ter sentido falar de ano para ano. Senão vai 31 de dezembro e 1º de janeiro de 2002, então não tem sentido. Então digamos que aquele índice que mede os preços pode ser, sei lá, a arroba do boi, pode ser o preço da saca de soja, pode ser os índices oficiais do governo. Alguma coisa vai indicar que os preços aumentaram. E como é que eu sei quanto aumentou um preço? Ora, eu consigo facilmente descobrir isso dividindo o grande pelo pequeno e interpretando o resultado do ponto de vista do balconista. Que isso nós tivemos no curso do BNDES, a gente sugeriu que a turma fosse já trabalhando isso nas aulas que já estavam filmadas de matemática financeira. Porque como eu queria trabalhar muito a matemática tradicional de forma intensa, então eu não conseguiria gravar de novo, que eu ia dizer as mesmas coisas. Então por isso que eu pedi que vocês fossem vendo percentagem, juro simples, juro composto, não é? Até equivalência de capitais, tudo isso lá nas aulas que já estavam filmadas e que diziam Caixa Federal 2010, mas que a matemática não muda. Então eu estou considerando que os amigos tiveram acesso a essas informações. A mesma coisa é a estatística. A estatística, que o material está no site, a base de tudo está lá nas aulas também filmadas na Caixa, probabilidade estatística. Só que aqui eu vou o que agora? Pegar as provas e aí eu aprofundo a financeira, aprofundo a estatística e toco temas que não foram mencionados lá. E, enfim, faço exercícios da CES-Gran Rio. Então, aquelas aulas que já estavam filmadas, não tem necessidade de eu filmar de novo. O que eu preciso é fazer exercícios para aplicar. E teve gente que se atirou, que eu sei que se atirou nas cordas e não fez aquela atenção naquele curso, que estava bem trabalhadinho, com 13 aulas de 3 horas cada uma, quase. Tá? Então, eu estou considerando que você sabe o que é o balconista, tá? Com base nas próprias videoaulas. Então, dividindo o 8 por 5, nós teríamos 1,6.
o que significa que houve um aumento de 60%. Bom, aí eles vão dizer assim, considerando que o número índice lá em 2001, claro que aqui eles vão pegar um número bem irritantes. Já vou pegar um número irritante e pegar a calculadora para a gente dar uma treinadinha. Se isto aqui é o que aumenta, tudo que for corrigido por esse índice, o preço P1 vai ficar multiplicado por 1,6, o preço P2 vai ficar multiplicado por 1,6, o preço P3 vai ficar multiplicado por 1,6. Ou seja, tu sabendo o que aconteceu com o índice, tu consegue saber como é que tem que fazer a correção. Essa é a ideia geral de números índices. Então vamos pegar assim uma referência qualquer aí, tá? O índice qualquer, o índice do BNDES mesmo. Faz quando que ele tinha um índice para reajustar alguma coisa. Então, digamos que em 2005 esse índice fosse 84,6 e passou em 2006 para valer 87,2. Vejam que eu coloquei aqueles números bem irritantes. E aí todos os preços devem ser corrigidos por esse índice. Então, digamos que aqui em 2005 nós tínhamos lá um produto que custava R$240. Tá? R$240. Para quanto ele vai ter que ser reajustado em 2006, sabendo-se que a correção dos preços é feita por esse índice, que em 2005 aponta esse valor e que em 2006 aponta este outro. Então, um produto que custava 240 vai ter que custar quanto aqui? Veja que isso aí pode ser feito até por regra de 3, tá? Pois o aumento é proporcional. De qualquer maneira, vamos pegar a calculadora aqui, só para vocês entenderem. Então, o reconhecimento do acréscimo é muito fácil, ó. Vai ser o grande pelo pequeno. 87,2 dividido por 84,2. Não, 84,6. Vamos ver quanto é que dá. Tá feio esses números, vamos ficar mais bonitinho um pouquinho. 87,2 dividido por 84,6. Então, 87,2 dividido por 84,6. Vai nos dar 1,03 e uns quebrados. 1,03. Bom, você que sabe interpretar do ponto de vista do balconista, teve um acréscimo de quanto por cento no ano? Um acréscimo de 3%. Bom, então, o que vai acontecer? Os 240 também vão ser multiplicados por 1,03, ou até por todo esse número que deu aqui, você pode descobrir qual é na sua calculadora. Tá? Então, o preço vai passar para 247,37. 375. Mas aqui eu peguei todos os dias, você está vendo aqui. Tá? Eu peguei todo o número que deu aqui, uns 0,13 e uns quebradinhos. Tá? Pois esse mesmo número multiplica o preço que vai ser corrigido por um determinado índice. Então, essa é a teoria geral dos índices, ou seja, tu dividindo o grande pelo pequeno, tu vê como foi o acréscimo. O acréscimo do índice é o acréscimo dos preços que são afetados por esse índice. Tá legal, pessoal? Então, isso aí você tinha uma estrutura para entender. Só que aí, embora o edital só fale em números índices, tendo a prova, vendo as provas anteriores, então eles trabalharam com os índices de Laspeyres e Pasque. Então vamos dizer o que é isso e já resolver a questão que caiu na prova. Então, continuando aqui, números índices. Nós temos dois casos. Laspeyres e Pasque. E isso aí é o seguinte, pessoal, é quando, além dos preços, também se trabalham com quantidades. Exemplo.
vamos considerar 3 produtos. Tá? Vamos considerar 3 produtos. Produtos A, B e C. E aqui nós vamos fazer maiorzinho um pouquinho. Que é o seguinte. Aqui nós vamos considerar, sei lá, 2007 e 2008. Tá? Aqui nós vamos colocar o preço do produto e a quantidade. E aqui a mesma coisa. O preço e a quantidade. Então vamos colocar aqui 3, 4 e 5. Era o preço em 2007. Aqui vamos supor que passou para 5. Aqui passou para 6. E aqui baixou para 4, por exemplo. Pode baixar também, pode descer. E aqui nós vamos ver uma quantidade de 1.000, 2.000 e 1.000. E aqui a quantidade, vamos fazer 3.000, 1.000, 2.000. Então, o que o pessoal, os estudiosos perceberam? Que pode também pesar o fator quantidade. E aí, o que nós vamos indicar agora, os índices de Laspeyres e de Pasque, consideram as quantidades. Só que eu não posso pegar a quantidade de um ano com a quantidade de outro ano, eu tenho que ter um padrão. E eu escolho a quantidade de forma arbitrária. Tá? Então nós vamos, digamos que isso aqui é o que influencia na cesta básica. E eu quero medir a inflação, eu quero medir o índice de aumento desses fatores, dos produtos A, B e C. Tá? Então vejam, esses fatores terão a influência das quantidades. Se eu usar como referência as quantidades do ano anterior, nós vamos estar trabalhando com o índice de Laspeyres. Se nós usarmos como peso as quantidades do ano seguinte, do novo ano, isso nos dará o índice de Pasque. Ah, mas eu não entendi, então eu vou fazer o exemplo aqui, ó. Anotem aí. O que vai acontecer para eu saber o que aconteceu em 2008? Vou fazer assim. 2008 em relação a 2007. Eu vou fazer o cálculo pelo índice de Laspeyres. Então vejam só, eu vou pegar sempre as quantidades do ano anterior, mas sempre em cima são os preços de 2008, do novo preço. Então, 5 vezes a quantidade do ano passado, 5 vezes 1.000, então isso aqui é como uma média ponderada. Mais, depois, o preço de 6, mas a quantidade do ano passado, 6 vezes 2.000, mais 4 vezes 1.000. Com isso, eu tenho a soma dos preços que vai carregar, vamos dizer, na cesta básica, seja lá o que for, e também a quantidade, usando como peso. E no ano anterior eu vou pegar os preços,
mas eu tenho que ponderar pelo mesmo referencial a quantidade. É isso que caracteriza o Las Pérez, que eu uso as quantidades sempre do ano base, do ano mais antigo. Então eu vou ter 3 vezes 1000 mais 4 vezes 2000 e mais 5 vezes 1000. Bom, e vamos ver quanto é que dá isso aqui. É um índice, mas como esse tem horrores de índices, pessoal. Então por isso que a gente está baseado no que tem caído no BNDES, tá? Então vamos ver uma coisa aqui, ó, que vai ficar 5.000, 12.000, 16.000. Então aqui em cima vai ficar 21.000, me corrijam qualquer coisa. 4.000 mais 12.000 são 16.000, mais 5.000, 21.000. Aqui embaixo vai ficar 8.000, 8, 5, 13 e 3 são 16.000. Bom, então eu já tenho o índice aqui, ó. Vai ser 21.000, nem precisa botar 21 dividido por 16, que vai nos dar olha que número até interessante, 1,3125. E você que é bom, sabe que isto aqui quer dizer 31,25%. Só que esse é o índice de Las Pérez para essa situação. Ah, pessoal, copiem isso aí. Pessoal, e agora eu vou fazer essa mesma conta, mas para o índice de Pasque, que aí pondera, mas usando como pesos a quantidade do ano mais atual. Mas sempre em cima é o novo preço. Então, 5 vezes 3, 5 vezes 3.000, mais 6 vezes 1.000, mais 4 vezes 2.000. E aqui os preços, embaixo os preços antigos, só que ponderado com os pesos de 2008, que é o que o Pasque diz. Mas isso aí é arbitrário. Aí se quer pelo Pasque, quer pelo outro. E às vezes não tem nada que ver um índice com outro. Bom, então aqui vai ficar 3 vezes 3.000 mais 4 vezes 1.000 mais 5 vezes 2.000. Vamos ver o que fica. 15.000, 21.000, 29.000. Eu vou botar 29 para ter espaço, se for simplificar. Aqui vai ficar 9, 4, 13, 13 e 10, 23. 10.000, 14.000, 23. Dividindo 29 por 23, nós vamos ter aproximadamente 1,26. Significa o seguinte, que por Pasque isso aí deu uma alta de 26%. Mas pode dar número completamente diferente, ou inclusive fica igual, o outro aumentar. Os comportamentos parecem assim, podem ser totalmente diferentes. Tá? Então copie e já fazemos a questão do BNDES. Pessoal, aqui nós temos uma questão que caiu na prova de técnico administrativo do BNDES em 20 de julho de 2008. Nível médio, prova azul, questão 26. Você pode, nos sites de provas, de concurso, você pode obter essa prova. E diz que a tabela que aqui está e que eu gostaria que vocês copiassem, ou imprime a prova que eu estou citando. A tabela a seguir apresenta dados sobre a evolução dos preços e quantidade de 2 produtos em 2 anos consecutivos. E eles querem saber o seguinte,
Eles querem saber os índices de Pasque de Las Pérez. Eu não vou colocar as alternativas, porque simplesmente eu quero que vocês calculem os índices de Pasque e de Las Pérez. Na verdade, ele pediu primeiro de Pasque e depois de Las Pérez, respectivamente. E aí tem algumas alternativas. Na letra A dessa questão diz assim, o índice de Pasque indicam que o nível dos preços se manteve e o de Las Pérez indica uma redução de 12% no nível dos preços. A alternativa B diz que Pasque se mantém e Las Pérez aumenta 12%. Na letra C diz que Pasque reduz, o nível dos preços se reduz em 12% e o de Las Pérez aumenta em 12%. A letra D diz que Pasque tem o nível de preços reduzido em 12% e que o de Las Pérez manteve o nível de preços. Olhando pela ótica do índice de Las Pérez, os preços aparentemente ficaram iguais. E na letra E diz que há um aumento de 12% no nível de preços medindo pela ótica do Pasque, mas que, olhando pela ótica dos Las Pérez, o preço ficaria igual, o nível dos preços. Bom, vamos fazer primeiro pelo... Embora ele peça Pasque e Las Pérez, eu vou fazer primeiro Las Pérez. Aí, depois de tu ter a resposta, tu só tem que ver qual é a resposta da pergunta que eles estão fazendo. Bom, então Las Pérez é aquele que usa como base as quantidades do ano 1. Tá? E todos os preços vão ser ponderados dessa forma, mas sempre os novos preços dividido pelos antigos preços. Então vejam só, como é que fica o índice? Vai ficar preço de 40 pela quantidade do ano base lá anterior. Mais o novo preço que está vigorando com a quantidade do ano anterior. Tudo isso dividido pelo preço antigo, que era 30, vezes a quantidade que a gente está usando, porque tem que ser a mesma quantidade para todos, senão aí não tem sentido. E o preço de 25 pela quantidade de 8. Fazendo essa continha, vai dar 400 mais 160, vai dar 560. E aqui vai dar 300, com 200 vai dar 500. E eis que se eu divido, e vocês vão dividindo, se eu divido 560 por 500, nós vamos encontrar 1,12. E eu pergunto, o que isso significa? Significa que o nível dos preços aumentou em 12%, pelo índice de Las Pérez. Tá? Aumentou em 12%. Aí vamos ver como é que fica pela ótica do Pasque. Só o que muda é que eu vou usar a quantidade do ano seguinte, do último ano. Sempre em cima é os preços atuais. Então vai ser 40 vezes 6 mais 20 vezes 12. Tudo isso dividido pelos preços antigos, 30, mas vezes a quantidade agora, 30 vezes 6, mais o preço antigo de 25, com a quantidade do novo ano, que é 12. Então aqui vai ficar 240 mais 240, aqui em cima, se você souber fazer conta, vai dar 480. Aqui vai dar 18. 18 com 180 com 300 vai dar 480. Portanto, dá 1. E se dá 1, ele ficou estável. O índice de Pasque mostra que o nível
dos preços ficou inalterado. Como eles pediram no concurso para que a gente respondesse respectivamente, primeiro PASC e depois Las Pérez, então, com base nos dados apresentados em relação ao nível de preço dos dois produtos, o índice de PASC e Las Pérez indicam, respectivamente, a sua manutenção. Pelo índice de PASC, o nível do preço indicou uma manutenção, e pelo índice de Las Pérez indicou um aumento de 12%. No caso do concurso, essa questão que eu estou colocando, a resposta da prova azul foi a letra B, tá? Da prova azul. Tá certo, pessoal? Então, vocês têm com isso uma ideia do que eles têm colocado nos concursos, embora o edital apenas fala em números índices, tá certo? Então, penso que é um assunto assim, dentro do possível, é simples porque eles falam em noções, e então com isso você já tem, se cair de novo, vocês conseguem triturar. Pode copiar.